Olá e bem-vindos. Hoje vamos fazer uma exploração a fundo da Revolução dos Cravos, o 25 de abril de 1974. É um dia que, bem, mudou Portugal para sempre. Temos connosco excertos de um documento, o revoluçãocravos.pdf, que nos ajuda a detalhar este período. O objetivo? Perceber como é que Portugal fez esta transição. Quase 5 décadas de ditadura e depois a democracia. Vamos olhar para as causas, para os momentos-chave e, claro, para o impacto que ainda hoje se sente. Pronto, vamos lá ver isto mais a fundo. Olá. Sim, para perceber o 25 de Abril é mesmo essencial recuar um pouco. Portugal, ali no início dos anos 70, estava sob o Estado Novo, um regime autoritário. Que vinha de Salazar e depois passou para Marcelo Caetano, certo? Exatamente. Era um país muito fechado, controlado pela PIDE, a polícia política. Os olhos e ouvidos do regime, como se costuma dizer. Precisamente, era sinónimo de vigilância constante, de prisões arbitrárias, até de tortura, quer dizer, um medo permanente para quem ousasse pensar de forma diferente. E a censura, claro. A censura controlava tudo: jornais, livros, rádio, teatro. Tudo, e as liberdades mais básicas, como a liberdade de reunião ou de expressão, simplesmente não existiam. E a economia? A economia estava bastante estagnada, muito isolada do resto da Europa. E nesse cenário, nesse Portugal mais cinzento, houve um elemento que foi crucial para desgastar o regime por dentro. Sim, as guerras, as longas guerras coloniais em África. Desde 61, não é? Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, mais de uma década de guerra em 3 frentes. Exato. E o que é talvez difícil de imaginar hoje em dia é o peso brutal que estas guerras tinham. Financeiro e humano, imagino. Enorme. Chegaram a consumir quase 40% ou até mais do orçamento geral do Estado. Isto teve um impacto não só económico, mas principalmente no moral das Forças Armadas. O descontentamento começou a crescer aí. Muito. Generalizado, mas fervia especialmente entre os oficiais mais jovens, os capitães. Muitos deles eram universitários, mobilizados à força. Ouviam os camaradas morrer numa guerra que lhes parecia cada vez mais, bem, sem sentido, sem fim à vista. Questionavam o porquê de tanto sacrifício. Exatamente. Questionavam o sacrifício por um império que parecia já condenado. E é desse ambiente de insatisfação militar que nasce o MFA, o Movimento das Forças Armadas. Mas o início foi quase por outras razões, não foi? Uma questão mais interna. Sim, isso é fascinante. Começou em 73 como Movimento dos Capitães. E a faísca, a gota d'água, foi um decreto-lei, o 3537. Que mexia com as carreiras, certo? Sim. Permitia aos milicianos serem promovidos mais depressa. Precisamente. Parece uma questão corporativa, interna das Forças Armadas, mas mostra como, às vezes, um problema específico pode ser o rastilho para algo muito maior. Num contexto de repressão, claro. Exato. Essa questão das carreiras uniu estes jovens oficiais, mas eles rapidamente perceberam que o buraco era muito mais fundo. O protesto inicial evoluiu para uma conspiração política. E em março de 74 já era o MFA. Já era o MFA, com uma agenda política muito clara. Se pensarmos no contexto geral, o país farto da ditadura, da guerra, da falta de liberdade, percebe-se como a ambição se tornou transformadora. E que ambições eram essas? O que é que o MFA queria, concretamente? Bem, os objetivos eram radicais. O programa era o famoso democratizar, descolonizar, desenvolver. Os 3Ds. Exato, queriam acima de tudo o fim imediato das guerras. Depois, restaurar as liberdades, democratizar o país, diase. E, por fim, desenvolver a economia e a sociedade, tirar Portugal do atraso. E ter uma política externa independente, sem o peso colonial. Era uma ruptura total. E essa ruptura acontece na madrugada de 25 de abril de 1974. O golpe militar arranca e aqui a história tem quase contornos de filme, não é? Com a rádio a ter um papel central. Totalmente. Havia 2 sinais combinados transmitidos pela rádio para pôr as unidades militares em marcha ao mesmo tempo, por todo o país. O primeiro foi o E depois do adeus. Sim, do Paulo de Carvalho. Às 22h55 do dia 24, nos emissores associados de Lisboa, foi o sinal de alerta para as tropas se prepararem. E o segundo, o sinal decisivo, Foi à 00h20 do dia 25, na Rádio Renascença, Grândola Vila Morena, do Zeca Afonso, uma canção que estava proibida pelo regime, foi a senha para começar as operações.
A partir daí, como é que as coisas aconteceram? Foi um processo rápido? Foi surpreendentemente rápido e muito eficaz. Às 0030, várias unidades já estavam a ocupar pontos-chave em Lisboa e noutras cidades, a RTP, a emissora nacional, o aeroporto, ministérios. E o primeiro comunicado? Foi lido por volta das 13h45. O MFA anunciava que as Forças Armadas tinham tomado o controlo. Mas um momento-chave foi a chegada a Lisboa da coluna de Santarém. Comandada pelo Salgueiro Maia. Exatamente. O capitão Salgueiro Maia, da Escola Prática de Cavalaria, chegou por volta das 5h45 e foi ele quem cercou o quartel do Carmo, no Largo do Carmo. Era lá que estava o Marcelo Caetano, com alguns ministros. E houve negociações? Sim, horas de tensão. Mas ao fim da tarde, Caetano rendeu-se. Pediu para entregar o poder a um oficial-general, o Spínola, para que o poder não caísse na rua. E a imagem que ficou, a Revolução dos Cravos. De onde veio esse nome? Essa é a parte mais bonita, talvez. O MFA tinha pedido às pessoas para ficarem em casa, mas foi impossível. O povo saiu à rua. Em massa, em Lisboa, no Porto, por todo o lado. Uma explosão de alegria. E no Rossio, em Lisboa, havia uma florista, a Celeste Caeio, com muitos cravos vermelhos. Era a flor da época. E ela começou a distribuí-los. Sim. E os soldados, em vez de balas nas espingardas, puseram as flores nos canos. Tornou-se o símbolo imediato de uma revolução que se queria pacífica e que tinha um apoio popular incrível. Incrível. A ditadura caiu num dia, praticamente sem violência. Mas o que veio depois foi uma transição calma. Pelo menos até ao fim de 1975, foi tudo menos calmo. Foi um período de agitação. Enorme. Uma efervescência incrível. Liberdade total, mas ao mesmo tempo uma grande instabilidade. Política e social. Instabilidade como? O que é que estava a acontecer na prática? Bem, imagina um país a tentar reinventar-se por completo depois de quase 50 anos parado no tempo. Havia uma luta muito intensa pelo poder. Diferentes fações políticas e militares com ideias muito diferentes sobre o futuro. Projetos diferentes para Portugal. Exatamente. Desde modelos mais próximos da social-democracia europeia até projetos socialistas mais radicais. E isso refletiu-se em tudo. Houve 6 governos provisórios em pouco mais de ano e meio. 6 governos, dá uma ideia da confusão. Pois dá, foi a altura das grandes nacionalizações banca, seguros, transportes, grandes indústrias, tudo para o controle do Estado. No Sul, no Alentejo, houve a ocupação de terras, dos latifúndios, o início da reforma agrária. E muita agitação na rua, imagino. Manifestações constantes, debates acesos por todo o lado, jornais novos a surgir. Era mesmo um caldeirão. Mencionou os 6 governos. Isso sugere que houve momentos de perigo real para a democracia que estava a nascer. Sim, sem dúvida. Houve várias tentativas de golpe e contragolpe. As mais sérias foram talvez a intentona do general Spínola, o 11 de março de 75, mais à direita, E o 25 de novembro? e os acontecimentos de 25 de novembro de 1975, que envolveram setores mais à esquerda das Forças Armadas. O desfecho do 25 de novembro acabou por clarificar o rumo. Apontou para uma democracia pluralista, de tipo ocidental, e pôs um travão no período mais radical do PREC. Isso levanta uma questão importante, não é? Sobre como é difícil construir instituições democráticas estáveis depois de uma ditadura. É muito complexo, especialmente quando há tantas visões diferentes em confronto e os alicerces ainda estão a ser construídos. Mas, apesar dessa turbulência toda, nesse período lançaram-se bases muito importantes. O que é que mudou logo de início? Bem, a prioridade foi desmontar o aparelho da ditadura. A PIDE-DGS foi extinta quase imediatamente. Outras organizações, como a Legião Portuguesa, a Mocidade Portuguesa, também. E a censura? A censura prévia acabou. De repente, houve uma explosão de liberdade de imprensa. Os presos políticos foram libertados, Caxias, Peniche, foram momentos de grande emoção. E o caminho para a democracia? Fundamentalmente foi isso. Abriram-se as portas, os partidos políticos puderam organizar-se livremente e depois o grande momento simbólico. Exatamente um ano depois da Revolução, a 25 de abril de 1975, as primeiras eleições livres em quase 50 anos. Para eleger a Assembleia Constituinte. Exatamente, para escrever a nova Constituição. E essa Assembleia deu-nos a Constituição de 1976. Que tipo de Constituição era? A Constituição da República Portuguesa, aprovada a 2 de abril de 76, é mesmo o documento fundador da nossa democracia. O pilar.
Exatamente. Estabeleceu um Estado de Direito democrático, soberania popular, pluralismo político, respeito pelos direitos e liberdades fundamentais, um corte radical com o passado. Mas tinha uma carga ideológica forte inicialmente. Tinha referências explícitas à transição para o socialismo. Essas partes foram depois alteradas, atenuadas em revisões constitucionais posteriores. Mas definiu logo a separação de poderes e os órgãos de soberania que temos hoje. Presidente da República, Assembleia da República, Governo, tribunais. Falou há pouco no MFA e na sua importância. Como é que o poder militar, que fez a Revolução, se relacionou com o novo poder político-civil? Essa transição deve ter sido delicada. Foi uma das questões mais complexas. Os militares queriam garantir que os objetivos da Revolução não eram esquecidos ou traídos. Havia uma desconfiança mútua. Havia, e uma necessidade de encontrar um equilíbrio. Para gerir isso, assinaram-se os pactos MFA-partidos. O primeiro em 75, o segundo em 76. Uma espécie de contrato. Sim, um acordo de partilha de poder, basicamente, entre os militares e os novos partidos. Foi aí que se criou, por exemplo, o Conselho da Revolução. Composto por militares. Sim, funcionava como um guardião do processo revolucionário, tinha poder de veto sobre leis, foi uma solução de transição para equilibrar a legitimidade revolucionária, militar, com a legitimidade democrática, eleitoral. E esse conselho durou até quando? Foi extinto na revisão constitucional de 1982. Foi aí que se normalizou completamente a supremacia do poder civil. E para além da política, que transformações sociais foram mais sentidas no dia-a-dia das pessoas? As mudanças foram muito profundas. Talvez a mais marcante seja a criação do Serviço Nacional de Saúde, o SNS, em 1979. Universal e tendencialmente gratuito. Exato. Uma revolução no acesso à saúde. Na educação também. Democratizou-se o acesso, alargou-se a escolaridade obrigatória, acabou a separação entre rapazes e raparigas nas escolas públicas. Novas universidades, combate ao analfabetismo. Sim, um esforço enorme. E os direitos dos trabalhadores foram amplamente reconhecidos. A liberdade sindical, o direito à greve. E a igualdade de género. Avanços civilizacionais enormes. A lei passou a garantir a igualdade entre homens e mulheres. Aprovou-se o direito ao divórcio. Despenalizou-se o acesso a contraceptivos. Coisas que hoje nos parecem básicas, mas que eram impensáveis antes. Essas mudanças sociais, como o SNS ou a educação, precisavam de dinheiro, de suporte económico. Isso implicou mexidas na economia também, imagino. Implicou. E muito profundas. Como já falamos, o PREC foi marcado pelas nacionalizações em massa. Banca, seguros, transportes. Energia, cimentos, siderurgia, petroquímica, setores inteiros considerados estratégicos passaram para o controle do Estado. Criou-se um setor empresarial do Estado muito, muito forte. E a reforma agrária. Avançou, principalmente no Alentejo e Ribatejo. Expropriação de latifúndios, entrega a cooperativas de trabalhadores. Foram mudanças radicais. Alteraram mesmo a paisagem económica e social. Embora algumas tenham sido revertidas depois. Sim, muitas foram ajustadas ou revertidas nos anos seguintes. Mas, ao mesmo tempo, apesar desta fase inicial mais estatizante, Portugal começou a olhar para fora, a procurar modernizar-se, a abrir-se ao investimento estrangeiro. Percebeu-se que era preciso integrar na economia europeia. Falou há pouco no objetivo de descolonizar. Isso avançou depressa? Foi uma consequência direta e inevitável do 25 de Abril. A guerra não tinha mais sustentação e a independência das colónias era um ponto central para o MFA. E foi rápido. Foi muito rápido, quer dizer, talvez até demasiado rápido em alguns casos, e bastante complexo. A Guiné-Bissau viu a independência reconhecida logo em setembro de 74. E os outros países africanos de língua oficial portuguesa? Em 1975 foi a vez de Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e, por fim, Angola, cujo processo foi especialmente difícil por causa da guerra civil, que começou logo entre os movimentos de libertação. E que impactos teve essa descolonização tão rápida para Portugal? Foram impactos enormes e com dois lados. Por um lado, claro, o fim da guerra foi um alívio financeiro e humano gigantesco. Mas, por outro lado... Os retornados. Exatamente. A chegada repentina de cerca de 500 mil de pessoas que viviam nas ex-colónias foi um desafio social e económico brutal, numa altura em que o país já estava com dificuldades. E economicamente? Perderam-se de um dia para o outro os mercados coloniais que eram protegidos. O acesso a matérias-primas obrigou a uma reorientação total da economia.
E da política externa também, que passou a focar-se na Europa. Com a Constituição aprovada em 76 e o fim do PREC, Portugal entra numa nova fase. Como é que a democracia se foi consolidando? O período de 76 a 82 foi mesmo fundamental para isso. Em 76 tivemos as primeiras eleições legislativas com a nova Constituição. O PS ganhou, mas sem maioria absoluta. E as presidenciais? Elegeram o general Ramalhoanes, uma figura vista como moderada, ligada à normalização democrática. Formou-se o governo constitucional com Mário Soares. As instituições começaram a funcionar? Sim, começaram a funcionar, o sistema partidário estabilizou e o passo decisivo para a normalização, como disse há pouco, foi a revisão constitucional de 82, que acabou com o Conselho da Revolução, retirou qualquer tutela militar formal sobre o poder político, aí consolidou-se a democracia parlamentar europeia. E foi também nessa altura que a aposta na Europa se tornou consensual? Exatamente. A adesão à CEE, a Comunidade Económica Europeia na altura, tornou-se o grande projeto nacional. Uniu os principais partidos do chamado arco da governação. Era visto como a garantia da democracia e da modernização. Sim, era visto como a melhor forma de consolidar a democracia, modernizar a economia e garantir um futuro melhor, rompendo de vez com o isolamento da ditadura. O pedido foi em 77. Foi. Seguiram-se quase 10 anos de negociações muito difíceis, adaptação de leis da economia com ajudas financeiras pré-adesão e, finalmente, a 1 de janeiro de 1986, Portugal e Espanha entraram na CEE. Foi um marco absolutamente fundamental. Olhando para tudo isto, 50 anos envolvidos, qual é o balanço? O que é que o 25 de Abril significa para o Portugal de hoje? Bem, o impacto é imensurável. Não foi só uma mudança de regime, foi uma transformação profunda, social, económica, cultural, até de mentalidades. A nível social, A democratização das relações, uma sociedade civil que nasceu e cresceu, a conquista de direitos, mais igualdade. Economicamente, apesar de todos os desafios, Portugal modernizou-se, integrou-se na economia mundial, desenvolveu serviços, construiu um Estado social que, mesmo com problemas, garante uma proteção que não existia. e da cultura, na política. Culturalmente, a liberdade de expressão permitiu uma diversidade, uma criatividade que não havia. Portugal abriu-se ao mundo. Politicamente, o legado é esta democracia pluralista que temos. Eleições livres, respeito pelos direitos humanos, descentralização, participação cívica. Incomparavelmente maior. E como é que vemos Portugal agora? Quase meio século depois. Vemos um país com progressos notáveis. O nível de vida melhorou muito. Aproximou-se da média europeia. Embora ainda haja, claro, desigualdades. Os indicadores de desenvolvimento humano são altos. A democracia é sólida. Portugal é um membro respeitado na União Europeia no mundo. Mas também há desafios. Claro que sim. Desafios muito sérios. O envelhecimento, a imigração dos mais qualificados, as assimetrias regionais, a necessidade de tornar a economia mais competitiva, o Estado Social mais sustentável, são muitos. Mas o legado do 25 de Abril continua vivo. Continua. Os valores da liberdade, da democracia, da justiça social estão enraizados. A sociedade é aberta, plural, defensora dos direitos humanos, da paz. E Portugal continua a ser visto, lá fora, como um exemplo de sucesso numa transição pacífica da ditadura para a democracia. Fica claro então, nesta nossa exploração, que o 25 de Abril foi muito mais do que um simples golpe militar. Foi mesmo um momento que fundou o Portugal que conhecemos hoje. Democrático, livre, europeu. Sem dúvida. E talvez a reflexão final que esta análise nos pode deixar, pensando na natureza dessa conquista e nos desafios atuais, seja esta: a democracia e a liberdade não são garantidas para sempre. Exigem um esforço contínuo. Exigem vigilância, participação, compromisso constante de todos, como a própria Revolução demonstrou. E fica a questão para pensarmos: como é que a memória ativa de um evento como o 25 de Abril pode ou deve continuar a inspirar-nos, a fortalecer a forma como enfrentamos as ameaças e os desafios que hoje se colocam à própria democracia, seja em Portugal, seja noutros locais?